Novo capítulo de Mãos Estendidas, um livro do espírito Luiz Sérgio, psicografado por Irene Pacheco Machado. Capítulo 4. Mesmo desiludidos, é preciso viver. Não existe olhar mais tristonho que o de remorsos. E por ali era só o que víamos. Aproximei-se de um jovem que se havia atirado do alto de um edifício. Caminhava devagar, observando-a. Pareceu-me estranha. Era como se ela fosse de porcelana e houvesse trincado. Nas partes em que sofrera fratura no corpo físico, apresentava ainda, em seu corpo perispiritual, dificuldade de movimentos. Eu sorri, e ela, meio envergonhada, retribuiu-me sorriso, iniciando a conversação. É suicida? Não, não sou. Aqui me encontro em estudo. Com triste expressão, falou. Deve ser muito bom vir até aqui na condição de estudante. Por que se suicidou? Fui abandonada pelo namorado e julguei que sem ele não suportaria viver. Irmã, há quanto tempo isso aconteceu? Há 10 anos. O remorso me corrói o espírito. Muitas vezes me palpo, procurando em mim algo que possa interromper a vida. Parece-me que, desde aquele terrível dia, jamais minha mente cessou de trabalhar. Um desespero constante. Por mais que eu receba ajuda, sinto-me consciente a cada momento do meu gesto impensado. Como é mesmo o teu nome? Luiz Sérgio. Falei, estendendo minha mão em sinal de sincera amizade. Luiz Sérgio. Não sei por que não existe na Terra campanhas de esclarecimento sobre o suicídio. Fala-se tanto em aborto, em assassinato, em furto, mas ninguém se lembra de alertar sobre o pior dos crimes. Vamos até o jardim. Sinto-me ainda muito cansada. Lá saberás de tudo. Bem alojados sob um belo caramanchão florido, esperei pacientemente que ela iniciasse o seu relato. Tinha eu 15 anos quando conheci Alexandre. Foi amor à primeira vista. Apaixonamos um pelo outro. Inebriados, entregamos-nos intimamente. E quando percebi, eu não era mais a querida namorada, e sim a mulher da qual ele vinha se cansando. Fui ficando ciumenta, desesperada, insegura. E um dia fui ficando, Um dia ameacei-o de contar tudo ao meu pai. Olhando-me firmemente, redarguiu. Não foste forte e cuca livre para assumir um caso? Então tem agora dignidade para compreender que tudo acabou. Foi belo enquanto durou. Nem podes, Luiz, imaginar o que me aconteceu. Ele tinha razão. Eu não estava preparada para uma entrega de tão íntima fim. Qualquer mulher, quando chega a uma situação como essa, precisa estar despojada de preconceitos. E eu sempre sonhara entrar de braços dados com meu pai em uma igreja florida, e o meu príncipe me esperando no altar com olhos de homem apaixonado. Então por que você iniciou essa aventura? Paixão e falta de coragem para negar. Mas hoje, Lucy, as menininhas estão indo nessa, e muitas casando-se apenas por casar. Nem sempre a orientação sobre liberdade é a correta, e assim vários jovens estão se vendo presos em uma rede de remorsos. Mas, e depois? Conte-me, minha irmã. Eu a interrompi. Alexandre começou a me evitar. Bastava eu chegar aonde ele estivesse para que se retirasse. Um dia fui procurá-lo em sua casa e lá encontrei uma jovem da minha idade, que me foi apresentado como sua noiva. Abafei um grito em meu peito, tal a minha dor. Quando de lá saí, só desejava morrer. Chegando em casa, tomei a decisão e saltei, à procura da morte.
mas ela não existe, e me vi estirada, toda moída, lá na calçada da rua. Perdi a noção do tempo. Lembro-me apenas que uma velhinha sempre ficava ao meu lado, dando-me força através de prece. Era minha vozinha. Muitas vezes desejei levantar, mas podes imaginar alguém todo quebrado? Assim era a minha triste realidade. Pensei demais, até que um dia minha avó ajudou-me a me erguer. E com dificuldade conseguimos dali sair, chegando até um centro espírita. Graças às preces aos suicidas, recebemos um cartão que nos permitiu um tratamento na própria casa. O meu sofrimento só cessaria quando eu tivesse 75 anos, época em que estava programada o meu desencarne natural. Irmã, por que tudo isso? Temos presenciado suicidas já conscientes que não padeceram tanto. Luiz, muitos aprenderam a desencarnar. E depois cada caso é um caso. E daí, Lucy? Pode continuar. Sim, faz-me muito bem recordar, principalmente os tratamentos nos grupos especializados. Ah, isso é ótimo. Gostaria de relatar. Éramos levados até o grupo mediúnico, pois que internados nos encontraríamos naquele centro. Quando entrávamos na sala, muitos sentiam o odor forte. Nós, principalmente, éramos atormentados com o cheiro dos nossos próprios corpos putrificados e muitas vezes tínhamos a impressão de que os vermes nos corroíam. O grupo mediúnico que nos prestava auxílio era composto de pessoas muito equilibradas, já que nós nos perderamos por fraqueza. Não podes imaginar o alívio que experimentava o espírito de um suicida ao contato com um médium amoroso. Quando o mentor nos aproximava de um médium, era como se o nosso espírito adormecesse, anestesiado pelos fluidos bons do encarnado, afastando-se de nós aquela desagradável sensação que vínhamos experimentando desde o instante do ato impensado. Muitos choravam ao serem retirados de junto ao médium. Era como se faltasse oxigênio. Luiz Sérgio, existem tão poucos grupos que prestam ajuda aos suicidas. Para esses grupos não são necessários médiuns de psicofania, pois muitas vezes o suicida não deseja falar, almeja apenas deixar de sentir o desespero. Enganam-se aqueles que organizam grupo de auxílio aos suicidas somente com os chamados médiuns de incorporação. Os encarregados devem aproveitar aqueles que são ótimos auxiliares de Cristo, mas ainda esquecidos na doutrina. Os médiuns doadores. Só o contato do doente com um médium equilibrado já o beneficia. E ali, Luiz Sérgio, permaneci muitos meses, até que um dia fui trazida até aqui, onde já me sinto curada. Sei, entretanto, que levarei de volta, quando reencarnar, um corpo doente, porque eu mesma, o destruí. E só o meu coração regenerado poderá curar-me. Esforçava-se para não chorar. Segurei a mão de Lúcia e, com os olhos orvalhados de lágrimas, falei-lhe: minha querida irmã, jamais esquecerei. Sempre que eu puder, virei revê-la. Você também representa para mim as mãos estendidas, mãos estas que precisam ser marcadas pela dor para voltar à vida. Obrigado, Luiz Sérgio. Fico contente por ter te reconhecido. És muito bacana. Tua alegria me fez lembrar o passado, quando eu sonhava ser feliz. Sonhava não, Lucy. Sonha. Sonhava não, Lucy. Sonha. Porque como diz Okage, não assassinemos as nossas realidades para não distanciarmos nossos sonhos. Ela me fitou e pela primeira vez vi a esperança naqueles belos olhos azuis, apertando bem forte sua mão.
Despedi-me. Caminhei pensando: Deus, como sois poderoso, em tão bem nos compreenderdes. Se hoje nada desejamos, amanhã, em busca de algo, nos encontraremos, e assim, Pai, ides, identificando as nossas fraquezas e não nos ofertando por ofertar, e sim, quando já adultos, soubermos o que desejamos. Hoje, Senhor, peço-vos por todos aqueles que vivem duras e cruéis realidades e estão em vias de deixar tudo para trás através do suicídio. Fortalecei, Senhor, os seus protetores para que possam segurar bem firme essas almas em desespero. Que estas linhas possam chegar às mãos de todos aqueles que desesperados se encontram e que eles saibam que deste lado do horizonte existe alguém que todos os dias pede a Deus muita paz e muito amor para todos os seus irmãos. Eu amo todos vocês, meus queridos irmãos. Fim do capítulo 4. Até a próxima.